Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu quero falar aí da situação do concurso de Piauí com relação ao cargo de guarda municipal. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito ainda em nosso canal que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, pois o seu like incentiva demais o nosso canal. Bem pessoal, eu não tinha previsão de fazer um vídeo falando aí desse problema do concurso de Piauí com relação ao cargo de guarda municipal. Porém, eu tenho recebido vários e-mails, né, de inscritos aqui do canal e são e-mails com opiniões divididas, né? Alguns falam que se prepararam, mas que foram prejudicados porque a banca descumpriu o edital. Outros falam que se prepararam e obteram êxito e o problema que teve não interferiu para as pessoas que realmente se preparou, que quem estava apto a fazer a prova foi lá, fez e não teve problema com relação ao local. Um inscrito até, ele citou que o problema que aconteceu em Piauí foi o mesmo que aconteceu em Ituberá, que em Ituberá teve que refazer de novo o TAF, porque aconteceu o mesmo problema que tinha acontecido em Piauí. E eu quero só falar aqui em relação a essa questão de Ituberá, não foi a mesma coisa de Piauí. Realmente Ituberá teve que fazer novamente o TAF, mas o problema de Ituberá foi que a prova de títulos, né, era uma etapa que viria antes do TAF. Então aconteceu a prova objetiva, aqueles que passou ali dentro do número de vagas foi para a prova de títulos. Aí a prova de títulos eliminou alguns e foi ali a quantidade que era para ir para o TAF, que era 3 vezes o número de vagas. Mas só que houve uma denúncia de fraude na prova de títulos, depois que já tinha tido o TAF. Aí houve uma denúncia na prova de títulos, aí teve que voltar para fazer a prova de títulos. Nisso, a classificação provavelmente iria mudar. Aí teve que fazer novamente a prova o TAF, porque o TAF era uma etapa depois da prova de títulos, certo? Então o problema de Ituberá não foi que nem o inscrito ele falou que alguém informou a ele que a prova em Ituberá, o TAF foi feito em um cascalho e era para ser feito em uma pista. Na realidade não, o primeiro TAF de Ituberá foi feito na pista, foi feito no aeroporto da cidade, que é uma pista. Não era uma condição legal, mas não houve essa suspensão do TAF aí devido ao local não. A suspensão do TAF de Ituberá foi por causa da prova de título, certo? Já a questão de Piauí, né, o que acontece é o seguinte, os inscritos, alguns aí que obteram êxito, foram lá e fizeram a prova dentro, né, do padrão que a banca exigia, eles estão afirmando que o local onde a prova foi feita não teria interferido, né, para quem estava preparado, para quem realmente se preparou. Então, eles acham que não deve realizar um novo TAF, tem que seguir o concurso da forma que está, pois se voltar, né, anular esse TAF e fazer um novo TAF, vai e pode prejudicar essas pessoas que passaram. Já aquelas pessoas que perderam estão alegando que perderam porque a banca descumpriu, né? Eles estão dizendo que se prepararam, né, no caso em uma pista, e a prova foi feita numa grama, no estádio. O problema todo desse concurso de Piauí está sendo esse, que a banca, né, no edital, eu li o edital, e a banca aqui no edital ela diz o seguinte, veja só o que ela diz no edital. Aí aqui, isso aqui está no anexo 2º do edital, né, que fala do TAF. Eu vou até deixar o link do edital aqui na descrição do vídeo. Então no anexo 2º que fala do TAF, lá embaixo você desce e tem a parte aqui que fala corrida, critério de avaliação. O teste consistirá em o candidato realizar corrida de 12 minutos em pista ou rua aferida. No TAF está assim, ó, em pista ou rua aferida. É o que diz o edital. A minha opinião é a seguinte, algumas pessoas que perderam nesse TAF aí, realmente se prepararam em uma pista tal, e talvez tenha, né, tido a dificuldade de realizar essa prova na grama,
E aí, que nem alguns dizem que além de ser grama, ainda tinha buracos. Alguns talvez tenha sim tido essa dificuldade. Porém, a maioria que perdeu, né, teve que achar uma brecha para ter uma nova oportunidade. E foi a brecha que a banca deu, infelizmente, a justiça é o que está na lei. Aquelas pessoas que foram lá e passaram, né, com toda a competência, treinaram, se prepararam e passaram, essas pessoas foram prejudicadas, porque eu acho que esse TAF ele vai ser refeito. Não vai ter como prosseguir com ele, porque a banca descumpriu o edital. A culpa e o erro aqui foi da banca. A culpa e o erro foi da banca, não foi das pessoas que perderam. As pessoas que perderam têm seus direitos. Infelizmente, têm os direitos, ou não sei se infelizmente ou felizmente, mas elas estão com razão. Elas estão com razão, elas vão aqui, elas irão, no caso, né, ter uma nova oportunidade, agora em um local adequado. Eu estou dizendo aqui que elas irão ter uma nova oportunidade, não é que é oficial, não, é o que eu acho. É uma opinião que eu estou dando, ainda não tem nada julgado. É uma opinião que estou dando aqui, que essas pessoas terão sim uma nova oportunidade. Agora, o problema disso, sabe o que é? Que as pessoas que passaram aqui terão que fazer novamente o TAF. E aí é um grande risco. Qual o risco? Você tem o risco de continuar se preparando e se machucar no dia ali, no dia que for marcado para fazer novamente esse TAF, você não poder fazer por questões de saúde ou alguma outra questão que possa impedir você de fazer, ou também a questão de que às vezes uma pessoa que estava ali na frente das outras etapas, tipo a etapa anterior que foi a prova objetiva, aí João é o segundo colocado e Paulo é o terceiro. Só que João perdeu no TAF, nesse primeiro TAF, e Paulo teve êxito. Então João foi eliminado, que era o segundo, Paulo passou a ser o segundo. Nesse segundo TAF agora, Paulo talvez não consiga passar à frente de João, que João já pode estar preparado e manter-se na posição. Então tem várias coisas aí agora que pode mexer nessa segunda fase, nesse segundo TAF. Então eu acredito que vai acontecer sim, pois o edital é quem vale, a lei é quem vale, a banca aqui, mais uma vez, essa banca planejada deixou a desejar, uma banca que tem feito aí vários concursos. Essa banca aí ela tem vencido a maioria dos concursos na Bahia e não aprende. Essa banca ela já deveria ter revisto essa questão desse TAF, que ela cobra aí 2.400 metros, ela tinha que diminuir, porque ela não vê que ela tem que ver o seguinte: a banca de concurso ela tem que buscar as formas mais fáceis dela avaliar o candidato, porque ela terá aí, no caso, menos problemas para resolver. Situações desse tipo aqui, né, talvez não teria acontecido, pois quem está reclamando aqui é as pessoas que não conseguiram êxito, né? É quem está reclamando. E 2.400 metros eu acho de uma forma exagerada, já que se você for analisar aí o TAF da PM, né, você vai ver que a PM é uma instituição que tem assim um requisito maior, mas que essa banca aqui ela quer, no caso, se comparar, se equiparar. As maiores bancas de concursos municipais que faz avaliações para a guarda municipal geralmente cobra 2.200 metros, e tem bancas aí que cobra 2.000 metros para o cargo de guarda municipal do sexo masculino. E eu acho que o normal seria 2.200 metros, né? Mas a banca aí ela insiste em todos os concursos cobrar 2.400. E agora vem mais uma polêmica envolvendo a banca Planejar. Tá ficando até complicado fazer concursos com essa banca Planejar devido a essas situações do TAF. Pois, outra coisa que eu vou responder aqui, para pegar esse gancho, teve um inscrito que me perguntou o que eu acho, se ia demorar muito, né? Isso aqui, o que aconteceu em Tuberá, se tinha demorado. Veja bem, como eu falei, a questão de Tuberá foi diferente. Foi uma questão do TAF, ou a questão da prova de títulos, e para depois vir o TAF.
Já essa questão de Piauí, né, é só o TAF, né, refazer novamente. Vai depender, de qualquer forma vai demorar, não vai ser rápido não. Não vai ser rápido não, aí é questão, pode ser questão de meses ou de anos, né? Vai depender da banca. Se a banca ficar recorrendo aqui, não assumir o erro, aí é que vai demorar mesmo. Porque aqui a banca ela vai ter que se defender e tal, é contra a banca, foi ela que errou. Se ela assumir o erro aqui, né? Assim que o Ministério Público ouvir ela, o Ministério Público pode recomendar que ela refaça o TAF e ela ir refazer. Mas se ela for recorrer e tal, aí isso aí pode durar anos. 2, 3 anos. Aqui em Tuberá mesmo foi 3 anos a gente aguardando para ter a convocação. E aqui pode demorar isso aí, pode sim. Pode passar anos aí, vai depender da banca. Se a banca de pronto, né, assumir que errou o edital e marcar logo um TAF, vai ser bom tanto para as pessoas que teve êxito aqui, que já estão preparadas, é só continuar mantendo, né? Vai ser bom e bom também para aquelas pessoas que perderam devido ao terreno, né? Ao local que foi realizado. Então essa prova ela deve ser realizada em uma pista ou em uma rua aferida. O que quer dizer uma rua ferida? A rua ferida é uma rua alinhada, né, afinada. Uma rua que mesmo que antes essa rua fosse fora do padrão, mas agitou, alinhou, aferiu ela só para a realização desse TAF. Então tem que ser isso, ou em uma pista ou em uma rua aferida. Mas não fala aqui em gramado ou em uma área, né, de grama tal. A banca aqui é torcer que a banca venha assumir logo e não fique recorrendo, porque se recorrer aí vai ser ruim para todos, tanto para aqueles que não estão preparados, quanto para aqueles que precisam ter uma nova oportunidade, já que a banca deu essa brecha. Continuaremos aqui acompanhando aí o que vai acontecer nesse concurso de Piauí, né? Vamos torcer para que seja rápido, né? Para que não fique aí esse jogo de empurra e que a decisão venha o mais rápido possível e que todo mundo aí, né, fique conformado com o próximo resultado, né? Certo? Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, pois o seu like incentiva demais o nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!